Bom dia, pessoal. Queria começar dizendo assim da felicidade que eu tenho de estar aqui com vocês nessa manhã. E dentre os motivos assim que me deixam feliz de estar aqui, um deles é sabendo que dentre as diversas possibilidades, que vocês teriam para investir o tempo de vocês hoje, assim como das diversas possibilidades que eu tinha também para investir meu tempo essa manhã, a gente decidiu estar aqui hoje investindo o nosso tempo em conjunto. O que me faz ter certeza, de que a educação, o conhecimento, a troca de práticas, a troca de aprendizados, ele continua sendo muito relevante para a gente poder prosperar as nossas organizações, para a gente poder atingir os objetivos que a gente se coloca para a gente mesmo. E um outro motivo que me faz estar bastante feliz aqui, eu estou acompanhando o evento desde o começo, aquilo que o Thales disse, que é um evento de empresários, e aqui empresário para empresário. E eu fico também sem nenhuma preocupação de usar nenhum rigor acadêmico, e muita vontade de compartilhar pontos de vista com vocês. Então, o que eu vou debater e trazer um pouco aqui, ele não se exaure por aqui, somente pontos de vista de uma organização que começou pequena, empreendendo no dia 16 de janeiro de 1901, fabricando prego, esses pregos que a gente usa no dia a dia, e a gente está próximo a completar 125 anos de história, e chegando nesse momento assim dos melhores momentos da nossa vida. Eu sempre gostei muito de mentoria. Dentre todas as ferramentas que eu usei ao longo da minha história e estimulei que a gente usasse na Gerdau ao longo do tempo, certamente a mentoria foi uma das ferramentas mais poderosas. Então, eventos aqui hoje, eu vi vocês falando sobre a importância do networking, de criar essas mentorias. Para mim, foi e segue sendo uma das ferramentas mais poderosas para a gente aprender, para a gente se desenvolver. E eu sempre procurei fazer mentorias, assim, buscar pessoas bastante diferenciadas, Eu acho que foi uma dessas mentorias, Eu fiz durante algum tempo a mentoria com um grande guru da gestão, chamado Ram Charan, que foi talvez o grande intelectual por trás de todo o crescimento que a GE, que foi durante muitos anos a maior empresa do mundo, teve. E um dia o Ram Charan, ele me disse o seguinte, sobre liderança, Falou o seguinte: a pessoa passa a ser líder quando ela para de decisões e ela começa a fazer escolhas. Então ele me disse, quando a gente para de tomar decisões e passa a fazer escolhas, aí a gente se torna um líder de verdade. E essa frase ficou comigo durante muitos anos, E muito tempo depois eu entendi assim que por trás de fazer boas escolhas, a gente precisaria acessar a variável mais relevante que nós, empresários, líderes, temos, que é a variável tempo. Para a gente fazer boas escolhas, a gente precisa ter tempo. Tempo para a gente pensar, para a gente se desenvolver, para a gente estar aqui aprendendo. E eu aprendi também que para ter acesso a essa variável tempo, não existe nada mais relevante numa organização para um líder do que a gente ter pessoas extraordinárias trabalhando com a gente. Pessoas muito melhores do que nós mesmos. Eu tenho uma equipe, e atualmente são 18 pessoas que respondem para mim, e eu procurei ao longo dos últimos anos criar um time muito diferenciado, O que de fato, em eles sendo melhores do que eu, o que eu não posso fazer é ir lá atrapalhar a vida deles, Então, pessoas melhores do que eu, pessoas melhores do que a gente, fazem a gente ficar mais inteligente, nos desafiam, fazem a gente se desenvolver. Então, quando tu consegue montar um time desse, de altíssima performance, um time de pessoas melhores do que você, tu consegue finalmente acessar essa variável tempo, que desconstrói um pouco essa inverdade que eu chamo corporativa, de que o CEO não tem tempo para nada, de que o CEO é muito atarefado, é muito ocupado. Chego num momento assim de muitos anos assim na Gerdau que eu tenho quase nada para fazer, tá? Então, vim aqui hoje compartilhar um pouco desse ponto de vista, assim, para mim é um motivo, como eu comentei, de bastante alegria. Eu vou falar um pouco aqui, tá? E a dinâmica que eu combinei com o Thales, até para eu não ser cansativo, Eu não trouxe nenhuma apresentação, não trouxe nenhum PowerPoint. Vou trazer para vocês alguns pontos aqui no que tange a cultura, pessoas e gestão.
E logo na sequência combinei com o Thales, a gente fazer um bate-papo, que a gente pode responder perguntas, assim, dúvidas, né? E certamente coisas que, do ponto de vista do Thales, assim, ele acha interessante a gente debater. Mas eu estava sentado ali e observando com bastante atenção as duas palestras aqui que vieram antes da minha, e eu não aceitei o convite para usar a inteligência artificial para eu tirar os principais takeaways, os principais pontos, né? Eu acho o convite muito interessante, né? Mas eu preferi prestar atenção. E na palestra do Alfredo, né, uma palestra de vendas, para quem usou a inteligência artificial, talvez possa comprovar a constatação que eu fiz, de que as duas palavras que mais apareceram ali, né, uma é cliente, que como não poderia deixar de ser, né, numa palestra de marketing e vendas, e uma segunda palestra que talvez vocês não tenham observado com a atenção que eu tive, que é uma palavra que talvez ela não tenha chamado tanta atenção, mas ela foi a segunda palavra que, na minha observação, ela mais apareceu aqui na palestra dele, que foi uma palavra chamada cultura. E tu vê a importância, né? Eu contei pelo menos 22 vezes que ele usou a palavra cultura na palestra dele, né? Uma palestra de marketing e vendas. Depois, a Marcela veio aqui e falou bastante para vocês aí sobre cultura, né? Eu sei que nas notas de vocês, assim, provavelmente, né? Vocês como excelentes executores, vão sair daqui depois e vão consumir o máximo de conhecimento que vocês podem, assim, sobre cultura, tá? E talvez tenha uma notícia boa, assim, sobre isso, né? Porque que tanto o Alfredo trouxe aqui, quanto o que a Marcela trouxe, não são conhecimentos novos, assim, né? Se eu pudesse rapidamente avaliar, assim, o sucesso que G4 tem tido, né? Talvez duas palavras que me chamam a atenção e que eu usaria seria pragmatismo e disciplina, de fazer muito bem feito e de aplicar de uma maneira muito diferenciada um conhecimento que já existe, né? Esse conhecimento de cultura não é novo, tá? Uma mentoria que eu gostaria de ter feito e não fiz na minha vida, né, foi com uma pessoa chamada Peter Drucker. Peter Drucker, ele é tido assim como o pai da administração ou pai da gestão moderna, né? Ele foi um filósofo, um pensador, ele foi executivo também, em algum momento ele trabalhou na General Motors, ele foi muito longevo, né? Agora, em 2025, celebra-se 20 anos do falecimento dele. E foi há 60, 80 anos atrás que o Peter Drucker começou a trazer esses conhecimentos que a gente está falando aqui hoje. E o que me deixa muito impressionado, né, é que depois de tanto tempo, a gente não consegue traduzir um conhecimento que já está aí há muitos anos entre nós, numa performance que leva as companhias para outro resultado. Então, certamente, eu acho que aqui hoje vendo esse evento, né, eu acho que é uma constatação, uma admiração e um modelo a ser seguido, de como que a gente pode aplicar conhecimentos que já existem há muitos anos, de uma forma muito pragmática, muito disciplinada, com muita gestão, e não há dificuldade, não há problema, não há desafio que resista ao trabalho, né? Então, foi há 80 anos atrás, né, que o Peter Drucker, ele começou a trazer frases, né, conhecimento do tipo assim, né, a única fonte de lucro é o cliente, né? Estou dizendo isso porque o Alfredo falou aqui, né? Ele falava há 80 anos atrás, a única fonte de lucro é o cliente. Peter Drucker também dizia o seguinte, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. É o que nós estamos falando de gestão, né? 80 anos atrás ele falava, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Foi ele também, há 80 anos atrás, né, que dizia assim, a parte mais importante da comunicação é ouvir aquilo que não é dito, né? E foi o que o Alfredo falou aqui hoje, né? A importância que tem na comunicação, né? Eu vindo de carro para cá, né? Eu estava vendo um stories que o Thales fez ontem, e respondendo uma... Tinha lá um empreendedor aí, um empresário do ramo de móveis, ele vai e pergunta para o Thales, né? Ele coloca duas lojas em São Paulo, se eu não me engano, e dizendo que ele está perdendo vendas, né? Está perdendo mercado para os gigantes, é a maneira como ele chama, e pedindo para o Thales tecer alguns comentários sobre isso. Mais ou menos isso, né, Thales? E aí o Thales responde dizendo coisas que são muito importantes, né? Nichar, né? Para ele ir para nicho, móveis autorais, experiência do cliente, tudo absolutamente. Mas o que vem na minha cabeça, né? É na hora que a gente decide tomar uma decisão dessa de nichar, ou decisão dessa de móveis autorais, experiência do cliente, né? O que vem na minha cabeça é o seguinte, como fazer isso, né? Como é que a gente cria uma cultura que de fato coloque o cliente no
de tudo que a gente faz, né? E de novo vem a questão da cultura. E foi o próprio Peter Drucker que ele trouxe uma frase para mim assim que é das melhores, assim que para mim é a essência das empresas longevas como a nossa, né? Ele diz o seguinte: a cultura come todos os dias a estratégia no café da manhã. 80 anos atrás. Então, 80 anos atrás, ele já falava da importância da cultura sobre a estratégia, tá? Então, para nós, assim, o sucesso que a gente tem tido ao longo dos anos é porque desenvolver, criar, gerenciar uma cultura que ela realmente traga desempenho de longo prazo, ela é uma parte muito relevante do nosso dia a dia. 70% do meu tempo ele é dedicado à cultura e é dedicado a pessoas, tá? 70%, sou muito disciplinado nisso aí. 70% do meu tempo, como CEO da companhia, é dedicado aos temas de cultura e aos temas de pessoas, né? A questão da cultura, né? A Ana citou, e eu estava caminhando aqui para o Paulo, mas e pegar um pedaço ali do slide dela, onde ela coloca uns círculos assim, da cultura, né? E lá no meio da cultura, ela fala, se eu não me engano, ela colocou a palavra porquê, tá? Porque uma coisa que a gente aprendeu, né, que a gente só muda a cultura quando a gente toca nas nossas crenças, né? Não adianta a gente querer mudar a cultura, né? E eles falaram muito bem aqui a cultura. O que é a cultura? Cultura são os comportamentos, né? Lá na minha terra, em Minas Gerais, né? O pessoal falou assim, cultura é o jeitão que a gente faz as coisas, né? É o jeitão mesmo que a gente faz as coisas, mas numa linguagem talvez um pouco mais técnica, né? A cultura são padrões de comportamento. Padrões de comportamento que a equipe de vocês tem todos os dias. E nós, como gestores, a gente tem que incentivar, desincentivar, trocar padrões de comportamento que possam nos fazer atingir os objetivos que nós queremos, né? Então, essa questão assim de mudar a cultura numa organização, ela é muito complexa, porque a gente só muda a cultura quando a gente toca nas nossas próprias crenças como seres humanos, como empresários, né? Mas é muito importante que a gente faça isso, que não existe, né? Foi chamado aqui de cultura forte. Talvez possa ter outro nome, né? Uma cultura mais assertiva. O papel nosso como empresários, certamente de vocês, assim, é dar muita atenção para esse tema da cultura. Porque se a gente não consegue... Eu sempre falo assim, ó, cultura só tem duas coisas, assim. Ou você gerencia ou você não gerencia. Só tem duas escolhas. Se você não gerencia a cultura, se vocês como empresários não colocam tempo para gerenciar a cultura da companhia de vocês, certo que vai ter uma cultura. Não existe uma empresa sem cultura. Só que a cultura ela não vai ser gerenciada e ela vai ser uma cultura que ela vai ser o somatório dos valores, dos comportamentos das equipes de vocês, que muitas vezes não é aquilo que vocês querem e não é aquela cultura que vai fazer vocês prosperarem. Então, fazer gestão de cultura, pessoal, para mim, assim, é um tema dos mais fundamentais. Fico muito feliz de ver aqui o que foi mostrado, porque, pessoalmente, dedico 70% do meu tempo com a questão da cultura. De modificar, de refletir sobre a cultura da organização. E a gente, depois de 124 anos, hoje essa questão de gestão da cultura na Gerdau virou uma gestão fluida. A gente está continuamente modificando a cultura da companhia para que ela possa, através do padrão de comportamento dos nossos 40 mil colaboradores e colaboradoras, ou funcionários, o que quer que você chame, a gente ter uma cultura, um comportamento que esteja direcionado com aquilo que a gente quer. Especialmente esse tema de cliente que foi colocado, aí eu volto aí ao stories que o Thales fez, né? Vamos criar de fato uma cultura de centralidade total no cliente, né? Uma cultura que de fato, na hora que cita lá de criar uma experiência do cliente, o cliente de fato possa ser percebido. Nós cometemos muitas falhas ao longo do tempo, né? Então, coisas simples assim, né? Tu quer criar uma cultura centralizada no teu cliente, criando a experiência do cliente. Aí, quando o teu cliente chega na tua loja ou chega na tua empresa, a primeira pessoa com que ele tem contato é um vigilante terceirizado que nunca foi treinado ou nunca foi capacitado na cultura da tua organização. Então, tu quer criar uma cultura, uma organização que de fato coloca o cliente acima de tudo, e o primeiro contato do teu cliente numa loja física ou numa loja de aço, numa empresa, é com uma pessoa que não vive intensamente, que não conhece a cultura da tua organização. Então, esses detalhes assim são muito relevantes porque às vezes a gente se perde nisso, né? Então eu queria colocar para vocês assim, do meu ponto de vista, a importância da cultura. Tá? A cultura são conhecimentos que tem há muitos anos, né? Desde lá de trás. Né? O livro de gestão mais lido da história de toda a humanidade, ele chama assim Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
É um livro de 1936, do Dale Carnegie. É um clássico. Tá? Eu prefiro ler esse livro, como eu já li 10 vezes, a cada 2 anos eu leio de novo, do que ir para uma livraria e ficar consumindo, tá? Naquela loucura que é tanto título que tu não sabe onde tu busca conhecimento. Eu sempre procuro voltar às bases, porque tudo que a gente está tratando aqui de cultura, de gestão, de gente, de pessoas, a notícia boa é que sempre ele vai ter uma linha ligando ao básico. Porque tudo evoluiu muito, né, nos últimos anos, gestão de riscos, gestão de engenharia, gestão financeira que foi colocado aqui. Mas eu fico impressionado assim que a gente não consegue evoluir e sequer a gente consegue aplicar de uma forma mais intensa e pragmática, como a gente está vendo aqui, conhecimentos de muitos anos atrás. Eu queria também deixar um ponto de vista, né, e compartilhar com vocês um ponto que eu acredito muito relevante que foi compartilhado aqui, que é a cultura através do exemplo, né? Para nós, na Gerdau, isso foi muito transformacional, inclusive na transição de governança que nós fizemos há 8 anos atrás. Então, há 8 anos atrás, a empresa sempre foi gerida por membros da família, controladora da família Gerdau, e há 8 anos atrás, a família tomou a decisão de sair do dia a dia, que não é uma decisão trivial, focar as suas atribuições no conselho de administração, e trazer executivo que já estava na companhia, mas que não é da família, para poder tocar o negócio exatamente, porque numa entrevista do André Gerdau, filho do Dr. Jorge Gerdau, ele disse que ele não seria capaz de promover as transformações culturais que a companhia necessitava nos próximos anos. Então, que era o momento dele sair e deixar a empresa na mão de alguém que teria mais condição do que ele de promover a transformação cultural. E para nós, assim, eu diria, a grande conquista que nós tivemos nessa transformação cultural foi exatamente a gente promover a companhia uma cultura liderada pelo exemplo, cujo conhecimento nós fomos buscar numa pesquisadora, escritora inglesa, chamada Caroline Taylor. Ela escreveu um livro chamado Walking the Talk, A Gestão pelo Exemplo. Clássico, tá, pessoal? Então, deixo aqui com vocês também, assim, se vocês acreditam, né, do que foi colocado aqui, que a cultura é transformacional, que a cultura é pelo exemplo, né? Esse, para mim, assim, é um clássico de como fazer cultura pelo exemplo. Caroline Taylor, Walking the Talk. E foi através dessa transformação de cultura, né? Durante muitos anos, né? A gente está 10 anos trabalhando nisso, que a gente teve que, como eu comentei, tocar nas nossas crenças, né? E se vocês quiserem mudar a companhia, a cultura, modernizar a cultura das empresas de vocês, é inevitável que vocês toquem nessa questão de mudar as crenças de vocês. Eu vou dar um exemplo prático assim, né? A gente também, como qualquer empresa, mesmo sendo uma empresa longeva, né, uma empresa centenária, essa questão de uma cultura assim, mais próxima do cliente, uma cultura de criar valor para o cliente, ela vem nos incomodando, ela vem sendo uma inquietação, como é de vocês de muitos anos. Então, a gente foi tocar profundamente as crenças que nos impediam de mudar os nossos comportamentos para a gente melhorar a nossa cultura. Que a gente descobriu, por exemplo, que a gente tinha uma crença muito ruim na nossa companhia, que era uma crença de não saber ouvir o cliente. A gente achava que a gente sabia tudo, a gente achava que a gente entendia o cliente. E talvez vocês se assustem um pouco ou não com isso, né? A gente teve que voltar para a escolinha de ouvir, tá? Eu estou há 7 anos aprendendo a ouvir, tá? Eu voltei para a escola. Então, eu estou há 7 anos aprendendo com mentores e tal a ouvir. Porque especialmente nós, assim, ocidentais, nós latinos, nós não sabemos ouvir, tá? Imagina numa conversa de vocês com uma pessoa, aqui, qualquer que seja, a pessoa fala, a gente está tão preocupado de dar resposta para a pessoa, que a gente não tem nem a capacidade de, com serenidade, escutar o que a pessoa quer. Aí volto lá no Peter Drucker de 80 anos atrás, né? O aspecto mais importante da comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Então, coisas como essa, assim, da gente aprender a ouvir, a gente teve que tocar crenças profundas na companhia para a gente voltar os executivos para o banco da escola, para a gente aprender a ouvir, para aí sim a gente entender com mais profundidade o nosso cliente, para aí sim a gente colocar uma cultura que ela possa, de fato, criar valor para nós e para os nossos clientes. Bom, então, a questão da cultura aí eu comentei um pouco, tá? A questão de pessoas. Se a gente tem uma virtude de a gente ter chegado até aqui 124 anos, certamente
foi a nossa capacidade de colocar as pessoas no centro de tudo que a gente faz, né? A gente viveu todos os modelos que vocês podem imaginar, os acadêmicos, a empresa, de uma pirâmide organizacional grande, tá? Mas hoje é um modelo assim, de absoluta descentralização. Aquilo que foi mostrado ali, que é interessante também, é a pirâmide, talvez vocês tenham notado, de todo remando para o mesmo lado e um remando do lado contrário. Aquilo ali, nos meus últimos anos, estudando isso é o grande problema que tem matado as organizações. Então, isso é o que eu tenho assim, sobre a General Electric, a GE. Foi estudar livros, 3 livros muito relevantes sobre a história da GE. Por que a GE quebrou? Por que a GE está enfrentando tanta dificuldade depois de ter sido anos e anos um dos maiores ícones de empresas do mundo, mais valiosos, né, durante muitos anos? Porque no meio da pirâmide, onde está mostrado, começaram a ser resistência, quebraram a cultura da organização. Então, livros estão disponíveis. Tem um livro que chama The Lights Out e outro chama The Hot Seat, que conta a história da GE. Lá fala claramente como no meio da pirâmide começou a se criar uma cultura que não foi gerenciada na GE de esconder e jogar problemas para debaixo do tapete. Então também aqui o Alfredo falou no começo, né, e eu ouvi com bastante atenção, a questão de faturamento e a questão de lucro, né? Então ela traz claramente exemplos assim, né, de uma cultura que ela promovia uma redução de custos desenfreada, produzir, não tinha para quem vender. Começaram a criar o working capital, criar capital de giro, até que fluxo de caixa trouxe um problema e aí a gente conhece o final da história, né? Então assim, essa questão da cultura no meio da pirâmide, da gente ter certeza que nós fazemos a gestão de cultura, descentralizar a empresa, dar autonomia, ao mesmo tempo que a gente é muito rígido, tem muito rigor na colocação de metas, tá? Isso tem também trazido a gente para um patamar de desempenho, não só financeiro, mas também em outros aspectos do negócio que a gente tem conquistado nos últimos anos. Sobre gestão, eu queria trazer 2 pontos, tá? Que aí eu já chamo o Thales a gente poder bater um papo. Gestão de estratégia e gestão do dia a dia, tá? Vamos chamar assim. Gestão de estratégia, pessoal, eu acho que vocês já devem ter percebido isso muito bem, e a gente já está aplicando isso há vários anos na Gerdau. Não adianta mais tu fazer uma gestão de estratégia, dedicar horas e horas e horas, fazer um planejamento estratégico, assim, que a gente coloque como ir tocar, no dia seguinte tudo muda. Nós estamos vivendo um mundo, né, vocês sabem bem, que as coisas mudam todo dia. Então, nós há 10 anos atrás usamos um conceito chamado Strategy as a Journey, é um conceito que veio lá de trás da McKinsey, da gente não fazer planejamentos estratégicos. A gente não faz. A gente deixa absolutamente claro quais são as nossas condições de contorno, quais são os nossos direcionadores estratégicos. Então, um direcionador estratégico para nós, como exemplo, a gente jamais ficou e jamais ficar na mão de um só fornecedor ou um só cliente. Se vocês têm isso na empresa, eu olharia muito, sim, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, desde a compra de matéria-prima, e nós temos uma matéria-prima muito importante para nós, que é a sucata, a gente produz aço através de sucata, a bicicleta velha, o fogão velho. A gente tem 1 milhão de catadores, 1 milhão de pessoas no Brasil que tiram o seu sustento diário através da catação de sucata. É aquela carroceiro que vai pegar a bicicleta. Então, a gente ter poder de compra, poder de negociação, a gente ter uma diversificação da nossa matéria-prima, isso para nós assim é uma condição de contorno que a gente não vai abrir mão. A gente nunca quis ser dependente de uma única fonte de matéria-prima, assim como nós nunca quisemos ser dependente de um só cliente. Então nós criamos nossa própria rede de distribuição. O Brasil tem 150 mil lojas de material de construção que a gente atende. Então são coisas assim que para nós são direcionadores estratégicos que a gente não abre mão. E o nosso planejamento, ele se dá absolutamente forte no trimestre. Então, a gente olha o trimestre dentro desses direcionadores e naquele trimestre a gente está absolutamente mobilizado para a gente não deixar dinheiro nenhum sobre a mesa. Então, esse conceito de planejamento estratégico mudou muito, tá? Então, a gente tem aplicado esses conceitos mais modernos, tá? E queria só comentar sobre isso também, que anualmente, né, existe um grande encontro dos pensadores de estratégia para poderem debater e discutir quais são as grandes teorias de gestão de estratégia
ao longo dos próximos anos. Esse encontro se deu agora em Salt Lake City, nos Estados Unidos, no final do ano passado. E para minha surpresa ou não, tá? 100 maiores pensadores de estratégia do mundo, eles disseram que a melhor estratégia das companhias nos próximos anos é fazer absolutamente bem feito e focado aquilo que as empresas fazem bem feito, né? Então, isso para nós, a gente tem aplicado isso no dia a dia, porque uma empresa com a nossa história acaba, muitas vezes a gente começa a agregar coisas que não precisava na companhia. Nós temos que aprender a desapegar das coisas que não trazem valor, e a gente tem que ser absolutamente focado naquilo dentro do nosso negócio que faz realmente diferença para o nosso cliente, fazem realmente diferença para os nossos resultados financeiros. Então, a estratégia debatida pelos 100 grandes pensadores chama-se foco, pragmatismo, disciplina, de fazer absolutamente bem feito aquilo que a gente faz, um foco como a gente nunca teve nos nossos clientes. E para concluir, né, pessoal, eu volto também a 80, 100 anos atrás, dizer que a gestão do dia a dia, nada de novo veio. Também é um pragmatismo muito grande de aplicar um método que já está aí há muitos anos e que no Brasil, a maioria das empresas chama esse método de PDCA, né, que foi trazido na década de 80 pelos japoneses, que é um pragmatismo absurdo de planejar, de fazer, de controlar e de rapidamente entender o que não foi bem feito e corrigir. Então, para nós na Gerdau, se perguntar para qualquer funcionário nosso, né, ele sabe exatamente qual é o patamar atual de performance que ele tem, ele sabe exatamente quem no mundo, ou quem no Brasil, ou quem em qualquer lugar faz melhor, e cada um de vocês na empresa, cada funcionário deveria saber isso, e assim que faz meta, tá, pessoal? Então, a diferença entre a minha performance e a performance de alguém que faz melhor do que eu, a gente chama de lacuna, e cabe a nós, através de um PDCA, de um plano de ação, com metodologias tradicionais, como Seis Sigma, ou metodologias modernas, como inteligência artificial, a gente capturar o mais rápido possível a diferença de performance entre o que a gente faz e quem faz melhor do que nós. Esse ciclo, ao longo do tempo, vai fazer com que vocês mesmos sejam os melhores que existem, tá? E aí vem o desafio de não fazer isso acontecer, porque se a gente acha que a gente está fazendo, tem gente que está correndo igual a nós, tá? Então, um resumo aqui para vocês, pessoal. Tudo isso estava mostrando aqui no meu ponto de vista, tá? Não é nada novo, mas essa possibilidade que vocês têm aqui no evento igual hoje, né? Isso que o Thales, aqui o Alfredo estão trazendo, tá? É uma aula de disciplina, de pragmatismo, de cultura, de foco nas pessoas. E se a gente fizer isso assim, de uma maneira muito diferenciada, eu tenho absoluta convicção que vocês vão levar a empresa de vocês para um patamar de desempenho que vocês nunca atingiram. Então, Thales, vou parar por aqui, cara. Então, te convidar aqui para não ficar cansativo, né, cara? Alô? E deixa contigo, cara, que tu quiser. Bora sentar e falar. Tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente tratar aqui. Primeiro, vocês veem como é que é bom a gente ouvir esse retorno, quem está no dia a dia. É por isso que a gente não disputa com a academia. A academia tem um seu valor importante, histórico, mas aqui a gente educa através de executores, como o Gustavo, né, que é o CEO de uma companhia que fatura 80 bilhões de reais. Né? Então, ele é muito pragmático, ele é muito prático. E a sua gestão, Gustavo, também é muito pragmática e prática, né? Você entrou na companhia, quer dizer, há 5 anos atrás, né? A companhia faturava 40 bi, hoje fatura 80 bi. Você dobrou a companhia nos últimos 5 anos. E quando você entrou na companhia, sei lá, 8, 10 anos atrás, você me contou que você demitiu 40% de toda a liderança da companhia. Por que você tomou essa decisão e qual era o objetivo? Então, sim, eu vou fazer 21 anos agora de Gerdau, né? E ao longo dessa minha jornada, eu passei por várias áreas diferentes, né? Morei em vários países diferentes. Aprendi desde filosofia de gestão mais pragmática, como americana, até uma filosofia um pouco mais, talvez, espiritual, como na Índia, né? Onde eu tive a oportunidade de morar um tempo, né? Tocando a operação da Gerdau por lá, né? Mas para nós, assim, essa questão da sobrevivência, ela sempre veio através de um pragmatismo muito grande de entregar resultado, tá? Então, a gente começou a avaliar, né, há 10, 12 anos atrás, viu, Thales? O que estava impedindo a gente de dar passos adicionais para melhorar os nossos resultados financeiros.
E aí veio a questão da cultura, né? E aí hoje a gente faz uma gestão de cultura quase diária. A gente vai melhorando e adaptando nossos comportamentos assim rapidamente. Mas naquela época não era tanto assim. Então a gente fez uma reflexão que a gente tinha que mudar aspectos importantes da cultura da companhia. E é interessante que não só a Gerdau, outras empresas que eu acompanhei e estudei que fizeram isso, quando tu quer fazer uma transformação mais profunda, tu tem assim, vamos usar uma linguagem assim, o topo da pirâmide organizacional quer fazer, eles que promovem, é sempre top-down, então ali vai ter energia para isso. Tem uma base da pirâmide que as pessoas querem promover as mudanças, para elas vai ser bom, mas a grande questão mora no meio da pirâmide. Aquela figura que vocês mostraram aqui do barquinho remando ao contrário, aquilo ali, eu vi isso diversas vezes e vi isso na Gerdau também. A questão que se põe na sequência é a seguinte: a gente vai ter paciência ou não para virar aquele barquinho? Porque muitas pessoas, às vezes, querem virar o barquinho, está faltando conhecimento, faltando incentivo, faltando treinamento. Então nós tivemos assim uma paciência para ensinar, para mudar. Eu não me arrependo de ter feito isso. O que eu me arrependo é de pessoas que lá atrás a gente tinha certeza que não aceitariam uma nova cultura e aí a gente teve paciência demais. Então ao longo disso aí a gente teve que trocar 40% das pessoas, tá? Dos líderes da média gerência. Para tu ver como é que tem um problema grande ali, tá? São pessoas que não aceitam esse estilo de gestão. Cada empresa tem a sua, como a gente quis fazer, né? A gente descentralizou muito a companhia, a gente cresceu fortemente a meritocracia. Hoje, um líder nosso, assim, de média gerência, o grande ganho dele é em cima de variável se a empresa atingir as metas, especialmente as metas financeiras. Tem gente que não quer isso. Então, a gente teve, assim, que promover uma troca muito grande. Eu não me arrependo de ter feito, muito pelo contrário, a gente só conseguiu evoluir a empresa, mas tem um ponto que eu me arrependo, talvez a gente pudesse ter feito mais rápido. Porque se a pessoa claramente não quer, ela não tenta, ela não quer, tira. Tá? Você sabe que todas as vezes que eu converso com líderes assim, e a turma fala de cultura e gente, essa é uma frase que eu sempre ouço, assim, a única arrependimento que eu tenho é de não ter feito essa mudança mais rápido, de não ter demitido essa pessoa mais rápido. É sempre assim, né? Parece que a gente está sempre atrasado, né? E a gente estava conversando um pouco ali antes de entrar, né? Você me apontou na hora que estava o negócio do barquinho, você falou, ó, isso aí é Drucker, isso aí de fato é o problema, é aquela conversa que a gente teve lá, né? Eu fui lá na Gerdau, tive ali uma tarde de conversa não só com o Werneck, mas com a turma ali, que são os braços direitos e esquerdos dele, a turma de pessoas, a turma de comunicação institucional, o Pedro, né? E para mim foi uma grande lição sobre a importância de olhar para o middle management, né? A gente está falando do nível gerencial da companhia de vocês, né? Não necessariamente da diretoria. Na medida que a companhia vai crescendo e talvez a maioria que é formada por empresas médias, empresas que faturam 10, 20, 50, 80 milhões de reais, né? Você já tem um nível gerencial ali, que é isso que o Gustavo está chamando aqui de talvez que tem que dar um pouco de atenção e que ele trocou ali 40%, que talvez faça sentido você voltar para dentro de casa e falar o seguinte, cara, essas pessoas, né, eu recontrataria ela hoje? Sim ou não, né? Se não, a pergunta é o que ela está fazendo lá, né? E como é que eu vou substituir essas pessoas? E aí eu tenho uma pergunta para você, Gustavo. Você não só dobrou o faturamento da companhia, como também melhorou o resultado, né? Você trouxe muita eficiência. E fazer isso ainda trocando o middle management é um baita desafio, né? Como é que eu consigo fazer essa reforma de middle management sem deixar a peteca cair ali no meio das transformações necessárias? Bom, uma empresa como a nossa, que quer longevidade, né, é fundamental que tu prepare pessoas, tá? Porque a gente tem a nossa cultura que ela é muito própria, e foi bem falado aqui, né? Cada empresa tem a sua cultura, né? Então, para nós, assim, para a gente preservar uma cultura que ela tem demonstrado uma cultura de sucesso ao longo de 124 anos, a gente cuida muito da preparação de pessoas que vêm depois, tá? Então, na hora que eu comentei que 70% do meu tempo é dedicado à cultura e pessoas, para cada líder nosso, se um sair hoje, por algum motivo que seja, eu tenho 3 nomes e em 1 hora eu promovo e faço toda a pirâmide rodar, entendeu? Toda a escadinha. Então, cuidar assim do teu pipeline, né? De pessoas, fala assim, pô, se isso aqui acontecer, a pessoa ganhou na Mega Sena e saiu, quem é que vai para o lugar dela? Porque é muito complexo. O grande fracasso que nós temos na empresa é a questão de adaptação cultural de pessoas que vêm de fora. Eu já tentei de tudo no que tange, assim, como é que a gente consegue ter uma visão além do alcance para quando a gente está entrevistando, e eu não delego, como eu comentei, todas as entrevistas eu faço, assim, né, de pessoas relevantes na organização, como é que a gente consegue ver se vai dar fit cultural ou não? Como que você faz isso? Como é que você consegue ver se vai dar fit cultural ou não?
Qual a pergunta que você faz? A gente foi, ao longo do tempo, fazendo perguntas assim, hipotéticas, assim, né? Sei lá, pegando o teu caso. Se acontecer um negócio, se a empresa precisar de você, e tu tá no aeroporto com a tua família, numa viagem de férias, o que tu faz? Eu não vou julgar a resposta aqui, eu estou dizendo assim, eu aprendi a fazer perguntas, e eu chamo de perguntas poderosas, que elas conseguem, pelas respostas, a gente trazer. Então, cada empresa pode ter as suas, eu trabalho assim, Thales. Então, simulo situações para eu ver se a resposta que ela vai dar e a decisão que ela tomaria ou a escolha que ela faria, ela casa nas decisões e escolhas que a empresa tomaria ou não. Eu uso muito isso, tá? Faz sentido. Não fico entrevistando o currículo, cara. Eu não quero nem saber do currículo, meu time olha, tá? O que eu tenho desenvolvido, assim, como é que eu consigo fazer metodologias como essa que me fazem puxar um pouquinho a mais, tá? Então, eu faço muito isso, tá? Você está falando que 70% do teu tempo é gente e cultura, né? Eu fico curioso, assim, como é que funciona a agenda de um CEO da Gerdau? Você chega na empresa de manhã e o resto dos teus dias geralmente é o quê? Eu sei que tem muita mudança, mas geralmente é o quê a tua agenda? Assim, quais comitês você participa? Como é que funciona isso? Olha, eu sou uma pessoa muito ligada em custo, viu? Então, a questão de métricas de custo, de SG&A e tal, eu não abro mão porque eu acho que isso é a essência. Assim. Qualquer empresa de vocês pode ser super nichada e tal, cara, tem que ter gestão de custo. Então, por exemplo, eu tenho todas as minhas passagens compradas até outubro, tá? Então, eu em janeiro, todas as viagens que eu vou fazer até outubro estão todas compradas pelo preço mais barato, tá? Muda, mas 5%. Eu sou dono do meu tempo, as escolhas eu faço. Tem uma reunião em Brasília, aí tudo bem. Aí eu tenho que mudar e vou, não é problema nenhum. Então, assim, eu monto, né, Thales, dentro desse necessidade de cuidar da cultura e pessoa, eu monto uma agenda muito disciplinada do ano inteiro, tá? E eu sempre deixo o tempo livre para atender convites, assim, especiais como esse, tá? Porque aqui, estou aprendendo com vocês, estou escutando as tuas perguntas, estou vendo essa é um aprendizado, assim, tá? Então eu deixo esse tempo assim livre, mas a minha agenda não é caótica, tá, cara? Eu acordo todos os dias 4 da manhã, né? Eu vou leio meus jornais, leio todos os jornais e faço ali meu café da manhã até 5h30. 5h30 eu gosto de arte marcial igual você, eu sou faixa preta de karatê. Então eu faço ali de 5h30 até 6 e pouco, faço os meus katas, que é a hora que eu tenho para alguns fazem meditação, eu faço o kata, né, que é a luta com o inimigo invisível ali do karatê para simplificar. Depois eu faço minha academia e aí tá feito, tá, cara? E aí eu tô naquela minha agenda que eu comprei 6 meses atrás. Então a Flávia, que é a nossa diretora de pessoas, ela vai ao longo do é muito importante nas mudanças que nós vamos fazer lá nos Estados Unidos esse ano, que tu dedique tempo lá. Então a gente é muito disciplinado nisso, sabe, Thales? Porque senão a tua agenda fica caótica. Tu acha que tu tá investindo bem teu tempo e não tá? A tua diretora de pessoas também te ajuda a direcionar onde que a empresa está precisando mais de ela você. vai me dando assim, né, pelas leituras que ela faz, onde é que eu preciso trabalhar mais cultura, onde é que eu preciso trabalhar mais sucessão, onde é que eu preciso estar. Então é uma agenda super organizada, tá? Então, assim, pode falar, pô, todas as minhas passagens estão compradas até outubro. Legal. A passagem que se deixar para comprar faltando 3 semanas ou 2 semanas, eu vou pagar R$ 2.500, eu paguei 220, né? Perfeito, perfeito. Você viaja de comercial nessas viagens? Sim, a gente é absolutamente contra ter avião, contra qualquer luxo desses, né? Então, eventualmente, assim, numa necessidade, a gente usa, né? Mas a gente acha que aí volta a questão do símbolo, né? Imagina eu chegar num cliente meu lá em Imperatriz e descer de avião, né, cara? E ele tá me como é que pedindo uma permuta lá, pedindo uma redução de preço, eu vou falar o quê? Chegou de avião. Fica difícil. Não dá. A gente é muito cuidadoso com essa questão dos símbolos. A melhor maneira de tu expressar a cultura é através dos símbolos, né, cara? Faz sentido. Tomar muito cuidado. De novo, a cultura através do exemplo, né? Verdade. Me tira uma dúvida, Gustavo. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Você, saiu da Gerdau hoje, aí você vai comprar uma companhia, tanto faz esse segmento, mas essa companhia está faturando ali seus 50, 60, 70 milhões de reais, né? Você chega, você faz uma análise dessa companhia e fala, cara, a companhia está até bem gerida, ela é criativa, entrega um bom produto e tal, mas quando eu vejo como que está a gestão dessa companhia, eu vejo que a única métrica que a companhia tem é a métrica financeira. Qual o percentual da receita que vira EBITDA, qual o percentual do EBITDA que vira caixa, e acabou. Eu não estou metrificando funil de vendas, não estou metrificando cultura, não estou metrificando nada. Qual que seria o de 90 dias aí quando você compra assim? Bom, a gente não compra companhias em que a gente chega à conclusão ali no due diligence ou qualquer
metodologia que tu olhe para escrutinar a companhia se a cultura não der fit, tá? Todos os casos, assim, tem casos circulando aí no momento pela imprensa brasileira, né? Casos grandes, assim, que havia sinergia, muita sinergia, mas que a cultura, ela mata a transação, né? Então, a gente já aprendeu. Se não der fit cultural, se estiver muito difícil ou praticamente impossível, assim, de dar certo. A gente olha aspectos, por exemplo, assim, qual a dependência, como eu comentei, que essa empresa tem de poucos clientes. A gente não gosta disso, entendeu? A gente olha muito, assim, a qualidade do management. Então, coisas como essa, assim, a gente aprendeu a fazer um roteirinho bastante detalhado, tá? Para a gente tomar a decisão se compra ou não. A gente é muito cuidadoso com isso. A chance, a empolgação, a chance de dar errado é muito grande. Então, tu tem, assim, ó, tu tem que ser muito diligente antes de tu comprar, porque os livros, né, Thales, a mídia gosta muito de falar dos casos de sucesso, né? É difícil vender um livro assim, os grandes fracassos, né? Ninguém fala disso, né? Não vende, né? Então a gente aprendeu assim que para cada um caso de sucesso tem 95, 99 de fracasso, né? A gente estuda muitos casos de fracasso para a gente não cometer. Mas eu queria pegar também um gancho na tua pergunta, né? E para lembrar aqui um ponto que foi colocado de manhã assim pelo Alfredo sobre a questão financeira, tá? Aquilo é muito relevante, tá? Os nossos líderes não são educados bem no Brasil na gestão financeira, tá? Então isso é assim, é uma sugestão que eu deixo também, que qualquer pessoa que trabalha com vocês, dediquem tempo, que seja na academia, que seja aqui, que seja em qualquer outro lugar, para a pessoa aprender de finanças. Senão, se ela não souber, como foi comentado, vou usar o que foi comentado, assim, a diferença de gerar caixa, ou de lucro, ou de faturamento, cara, a chance de dar errado é muito grande. Então, educação financeira, que eu vi aqui, que é um ponto assim, eu acho que tem uma enorme possibilidade de vocês aqui fortalecerem parceria, que é a educação financeira no Brasil, de forma geral, dos líderes, mesmo líderes sêniores, ele é muito pobre, viu, Thales? É muito pobre. Poucos empresários que eu conheço que sabem ler bem o balanço, viu? Não consegue, de fato, identificar onde está o problema. E quantas vezes, imagina, a gente já educou mais de 50 mil empresas, né? E a gente já viu diversas companhias com a margem sendo calculada errada, né? Por erros bobos contábeis. Até o próprio contador, muitas vezes, nem por culpa dele, porque ele conhece a técnica, mas o empreendedor passa o dado errado para ele, ou ele não vai ali muito profundamente, ele no que deveria para poder plotar o dado. Então, muitos desses empreendedores operando, não, minha margem é tanto. Falou, bichão, mas você não colocou isso aqui? Não. Cara, tem que incluir isso aqui no SG&A e tal. Aí piora a margem do cara. Então, ele está tomando decisão errada, né? Principalmente decisão de alavancagem. Poucos líderes no Brasil assim sabem disso. Então isso para mim é um gap de educação no Brasil que vocês podem explorar bem, que é a educação financeira, né? Então assim, ó, eu não tenho nada contra, por exemplo, as companhias tomarem dívida para crescerem, mas tem que ter muita segurança, porque pega um momento igual a esse, né? Juros altos, tu tá alavancagem, a chance de tu colocar todo o teu futuro assim pagando juros é muito complexo, né? Então coisas como essa assim, eu deixo esse ponto como oportunidade, porque lidando com transações todo dia, buscando pessoas, desenvolvendo pessoas, isso é um nível de capacitação das mais relevantes que nós temos hoje na companhia, educação financeira. Você falou um ponto que eu achei muito curioso, Werneck, porque quando a gente olha um cara de sucesso como você, imagina que esse cara investe tanto tempo para aprender coisa nova, né? Porque já tá lá, já é CEO da Gerdau, você vai para onde agora? Não tem mais para onde isso aí, né? Você é CEO de uma das maiores companhias do mundo, né? E sempre falou, não, eu gosto muito de mentoria e eu faço mentoria. Você faz mentoria hoje em dia ainda? Muito tempo, todo tipo de mentoria reversa. Eu mentor agora, eu quero entender pessoas para entender se de fato toda essa falácia que eu não consegui traduzir em dados e fatos, se as novas gerações não têm vindo a longo prazo com as companhias. Todo mundo fala, eu vou explorar para ver se é verdade. Estou começando a suspeitar que não é assim. As pessoas querem ser, as pessoas jovens querem ser tanto quanto a gente quis na nossa época. Eles têm valor, propósitos e querem buscar companhias nas quais eles possam expressar os seus valores. Então, eu leio todas as entrevistas de desligamento, todo mundo que pede para sair da Gerdau, eu leio para entender. Foi falado aqui de manhã, sim, eu acho que foi Marcela que falou, que rotatividade alta, ela destrói a companhia, destrói mesmo, a nossa rotatividade é muito baixa. Então, eu quero entender por que as pessoas saem. E a minha conclusão nesse momento, lendo aí várias, as pessoas não estão saindo das empresas. Elas estão saindo dos líderes, elas têm que trabalhar com os líderes delas.
Essa é a Realmente, dura... a pessoa não larga de liderança dela, porque a empresa é um negócio etéreo, né? O que é a Exatamente. empresa? Que a empresa é um conjunto de pessoas. Tu checa. É isso, no final do dia. Mas o que eu queria extrair aqui de você, que eu acho que pode ser um racional bacana para tu, falou que faz várias mentorias. Tenta puxar na tua memória, qual é a primeira que vem na tua cabeça quando eu te falo assim, que foi o último grande insight que você teve em uma mentoria, com quem foi, e como que você aplicou esse insight na companhia? Thales, eu vou te responder que para nós é um tema muito importante assim, tá? E talvez na empresa de vocês aqui, que vocês deparar ao longo do tempo, que a empresa vai crescendo, que a empresa ela vai prosperando, tá? Tu tem uma necessidade muito grande de reter os talentos. Então, eu gosto muito assim, do nível de disciplina que vocês têm assim de bater meta e tal, mas vem aprendendo na Gerdau ao longo do tempo, né? E essa cultura de bater meta, bater meta, bater meta, uma hora todos os grandes batedores de meta, a performance cai. E se são líderes para nós, que a gente quer que batam meta ao longo de 20 anos, o que faz essas pessoas, num período de tempo, elas caírem a performance e pararem de bater meta? Muito tempo, igual fazem, né? Fala, 2 meses, 3 meses sem bater meta, ela trocar. Esse negócio começou a não dar certo para nós, porque a empresa foi crescer, não tem pouca formação de engenharia. Então nós fomos entender o porquê dessas coisas, tá? E eu fui buscar respostas para isso, né? Porque eu já media, por exemplo, os temas de saúde mental, e eles se deterioraram de uma forma absurda na Gerdau ao longo do tempo, como estão deteriorando nas outras companhias, tá? E aí vem agora, né, cara? Uma dica para vocês, tá, pessoal? Eu pegaria o final de semana agora e eu estudaria um negócio chamado NR1, tá? Pesquisa na internet, vocês vão ver o tamanho do problema que nós vamos ter que lidar a partir de agora. NR1. Estudem. Vocês vão ficar chocados com o que está vindo pela frente, Thales. Tá? E vão ver o impacto que a NR1 vai dar na empresa de vocês. Então eu fui tentar entender isso, né? E aí eu fui buscar um papa nisso aí, que é atualmente o primeiro-ministro do Butão. Eu acho que tu conheceu ele ainda. Conheci lá em Davos. O Tchering. E o Butão foi um país que implantou a nível de Estado esse sistema de felicidade bruta, tá? Eu não gosto da palavra felicidade, porque ela parece um negócio meio... Tu usou um negócio aí meio mimimi, um negócio assim. Mas eu fui buscar isso aí e falei, como é que a gente consegue, através desses conceitos de saúde mental, que o mundo está se deteriorando, melhorar a performance? E eu fui ver que muitos desses líderes que perdiam, estavam relacionados a problemas de ansiedade, problemas de depressão, na casa das suas famílias. É assustador ver assim que nos 2 últimos anos, das medidas que a gente faz, o problema das bets, das apostas, ela saiu do 3º para o 2º colocado, em problemas das pessoas da nossa equipe, endividando por causa disso. Então, fui buscar aí, acabou que fiquei amigo do atual primeiro-ministro do Butão, e nós estamos, através de mentoria com ele, traduzindo conhecimento para poder melhorar a performance. Por exemplo, Thales, a gente aprendeu que quanto mais espiritualizada é a pessoa, mais performance ela tem, porque ela consegue lidar melhor com os pequenos problemas do dia a dia. A gente aprender que quanto melhor é o sono da pessoa, maior é a performance dela. Não estou falando de dormir 8, 7. É como é que a gente consegue ajudar as pessoas a irem no REM, a irem no sono profundo, de tal forma que elas saiam descansadas e elas possam ter uma produtividade maior. Eu gosto da palavra produtividade, que ela traduz o que eu estou querendo em desempenho. Então, esse é um momento que eu estou dedicando bastante tempo para isso, que houve uma deterioração grande no desempenho da organização, uma organização como a nossa e outras que já vêm relatando isso, por causa de problemas de uso de opioides, ansiedade, depressão, uso de remédios controlados em bet. Então, isso é um tema que, para mim, é muito relevante, porque está diretamente relacionado à produtividade e desempenho. E quais ações práticas que você está tomando para tentar melhorar esses pontos hoje na companhia? Então, a gente criou, por exemplo, um programa chamado Mais Cuidado. É um hotline em que qualquer funcionário ou familiar de funcionário pode ligar e pedir ajuda para resolver um problema desse. Então, um dos problemas que está no Pareto ali, que ele é bastante grave, chama problema financeiro. As pessoas, não é porque elas ganham pouco, é porque as pessoas hoje no Brasil estão se endividando muito porque elas não sabem fazer gestão financeira em casa. Elas não sabem fazer uma arbitragem de juros, elas não anotam o gasto do cartão de crédito. Então, imediatamente, quando a pessoa liga, identificamos um problema desse, a gente manda um especialista financeiro para a casa dela, em qualquer lugar do Brasil, e ela vai sentar com a família e vai ensinar a fazer uma planilha de gastos,
e vai ensinar a fazer arbitragem de juros. 90% dos problemas de finanças a gente resolve com isso, com uma educação financeira básica para as famílias. Então, nós estamos atuando dessa forma. E te garanto, assim, ó, é uma fração do custo com plano de saúde. Tá? Então, também é oportuno para vocês que educação financeira básica para famílias brasileiras. Eu olho assim para nosso time, tá? Que de certa forma são pessoas que vieram, passaram pelo Senai, são qualificadas. É muito ruim. Coisa simples como essa. Então, a gente tem um programa de psicólogos a especialistas financeiros para irem para a casa das pessoas, ensinarem ela, ou ajudarem ela a resolver problemas como esse. Tá? Isso tem sido transformacional para nós. Tá? O que é curioso, eu até te falei isso lá em Davos, você é o primeiro CEO que eu vejo abordar esse tema de forma pragmática, né? Geralmente os CEOs, eles abordam isso mais naquele negócio mais etéreo, eu chamo até de woke, né? Para poder sinalizar algum tipo de virtude. Você foi o primeiro cara que fez esse tema, que me fez pensar sobre o tema. Eu falei, não, existe de fato um elemento para gerar mais performance através do trabalho desse tema aqui e, como sempre, né, você é muito pragmático, né, e de forma pragmática existem alguns elementos que podem ser implantados aqui. Parabéns Um pra vocês, exemplo cara. disso também, né, do woke, assim, temas complexos que eu não tenho qualquer problema de falar aqui, em qualquer fórum que eu vou, que é o problema a questão da diversidade, inclusão e equidade. Eu, quando comecei a me deparar com isso, né, eu sou muito pragmático nas coisas que eu faço, eu falei, deixa eu tentar entender um pouco mais. Aí, como eu tenho tempo de fazer as coisas, né, Thales, eu fui começar a andar, assim, parava na rua, eu olhava, assim, qualquer ambiente e falava, cara, pô, isso aqui é a demografia brasileira, né? Tu olha, assim, né, o gênero feminino, tu olha as questões de raça. Aí eu olhava para dentro da minha empresa e falava, cara, eu estou muito distante de ter a minha empresa representando o extrato demográfico do Brasil. Então, como é que eu posso falar de cliente se eu não entendo o cliente? Né? Certamente os meus clientes estão dentro desse extrato demográfico. E aí eu comecei a ter esse tipo de reflexão, né? A gente começou a colocar muitas iniciativas para a gente evoluir no tema de equidade, de gênero, de raça, mas sempre no sentido de criar valor para o todo. Criar valor para as pessoas, mas criar valor para a performance da organização. Então, como eu fiz, por exemplo, para mudar o mindset de muitos líderes nossos, assim. Tu olha no ambiente industrial, a gente foi medindo por dados e fatos, mulheres operando equipamentos móveis, a taxa de sinistro, de acidentalidade, de reparos, ela é muito menor. Mas é mais cuidadosa. Então, como é assim? Então, eu nunca gostei desse approach assim de sem sentido e tal, porque senão o teu acionista vai te cobrar, o povo vai te cobrar. Assim, então, para nós, essa discussão no momento sobre isso, para nós ela passa ao largo, porque a gente realmente acredita que a gente consegue criar valor para os grupos subrepresentados, a gente consegue criar valor para a sociedade, a gente consegue criar valor para a nossa empresa através de melhoria de performance. Tá? Bom, cara, como eu disse, Gustavo é um cara mega pragmático, gente. Pode ver que ele fala de temas que geralmente, quando a gente vê a turma falar sobre os temas, é um negócio etéreo. Ele fala sobre os temas que, quando a gente vê essa turma falar etéreo, de forma pragmática, com ações práticas e como que isso reflete na performance da companhia. Eu acho que é um exemplo para nós, como gestores aqui, né? Para todos nós aqui que somos empreendedores. E me permita só mais um exemplo, assim, olha, de coisas que estão relacionadas a esse tema, tá? Eu comecei a estudar, assim, influenciado por uma pessoa que eu conheci, o tema do sistema penitenciário brasileiro. O Brasil hoje tem 850 mil apenados. Tá? São esses apenados, muitas vezes, que matam um ciclista, tá? Que não cumprem suas penas e tal. Tá? E nós, como sociedade, né, a gente, muitas vezes, assim, aperta o botão do teu vidro do carro blindado, ou tu se enclausura, e o problema está crescendo no Brasil. Tá? E quando tu vai ver também assim, né, essa questão hoje no Brasil, tu não tem nenhuma possibilidade real de um ex-apenado de se reintegrar à sociedade. Então sabe quando é que nós vamos resolver esse problema de violência urbana? Não é com polícia ostensiva, não vai, porque a gente não trata o problema como deveria ser. E aí eu comecei a olhar esse negócio, sabe, Thales e pessoal. E o Brasil tem um negócio chamado APAC, que é o vestibular do sistema prisional. E aí eu conheci pessoas ali, conheci um garoto, por exemplo, que ele estava no 4º ano de engenharia e que ele cometeu assim uma falha na vida dele e ele foi com droga, foi apenado. Uma pessoa não pode ser reintegrada assim, a pessoa pagou a sua sociedade. Ela claramente, através de uma metodologia como a APAC, ela está pronta para ser reintegrada. Qual que é o problema? Então, nós temos assim na Gerdau, nos últimos anos, colocado programas a reintegrar
examinados das empresas. Falando da vontade dessas pessoas assim, de não errar mais, de podem, ela surpreende assim, o nível de performance de pessoas como essa. É claro, tu tem que selecionar quem pode ser reintegrado, tem método, tem tudo, mas são coisas como essa assim que tu fala, cara, vocês vão envelhecer igual estou envelhecendo, né, cara? Aí tu começa a entender que a atividade empresarial é importante dar lucro, é importante dar resultado, mas é importante dar uma contratação legal. E a empresa brasileira, fico feliz de estar do hino nacional aqui, a gente pode fazer mais pelo que a gente tem feito. O lucro nosso ele tem que ser traduzido em crescimento para os nossos acionistas, para os nossos fundadores, tem melhoria para a sociedade, aí a gente cria um ciclo virtuoso que vai levar a gente para um lugar como a gente nunca veio, né? Então, coisas como essa são muito importantes assim, para nós, olhando o que nós vivemos no Brasil nos 124 anos, eu quero que a gente viver para os próximos 100, tá?